Boa tarde a todos e todas. É uma alegria e uma honra estar aqui nesse encontro com os senhores e com as senhoras nessa tarde. Quero agradecer o convite da nossa presidente, Edna, para estar aqui nesse encontro, discutindo liberdade religiosa. Quero deixar minha saudação especial ao meu colega de militância pela liberdade religiosa, há mais décadas do que gostaríamos, né? Porque, afinal das contas, somos da nova geração, assim como os alunos que estão aqui, Dr. Luiz de Braga. E vendo que a gente tem uma audiência jovem, presidente, eu vou pedir licença para fazer um pouquinho, apresentar para vocês, estudantes, um pouquinho da minha história com a liberdade religiosa. E lá se vão quase 20 anos. Uma época em que se falava, não é, Luíde, muito pouco sobre a temática. A temática era muito pouco explorada no Brasil. Não era o tema da vez. Quando a gente ia para os Estados Unidos, a gente via uma farta jurisprudência. Crucifixo em tribunal, pode ou não pode? Expor um presépio dentro de um prédio público, pode ou não pode? Obrigar crianças em escolas públicas a fazer uma oração antes de um jogo, pode ou não pode? Posso proibir uma pessoa de andar com seu véu islâmico na rua, no espaço público? E se for no estádio? Qual a relação entre liberdade religiosa e separação Estado-Igreja? Existe alguma relação? Por que o Estado é laico? Por que uma das grandes conquistas dos direitos fundamentais foi o Estado não tem preferência religiosa? Ele deixa que os seus cidadãos e suas cidadãs escolham livremente pela crença que querem aderir, pela mudança na crença ou por não ter crença nenhuma. Quando a gente estuda direitos fundamentais, na origem está a disputa pela liberdade religiosa, liberdade de consciência, liberdade de crença e a inviolabilidade do indivíduo contra ações intrusivas do Estado. Foi nesse contexto que me apaixonei pela liberdade religiosa, me dediquei a temas difíceis. Por exemplo, o Estado, o poder público, o poder de polícia, ele pode interferir num jejum prolongado de uma pessoa, fundado na crença, mas que possa colocar essa pessoa em risco de vida? Eu posso obrigar um testemunha de Jeová a receber transfusão de sangue? E se for uma criança de 5 anos de idade, muda? O Estado pode ou prevalece a escolha do pai? Símbolos religiosos são compatíveis com o espaço público, sendo que os cidadãos perfilham todas as crenças ou mesmo a descrença? O Estado é obrigado a criar exceções a políticas públicas para acomodar a diversidade do fenômeno religioso. O Estado é obrigado a dar aos adventistas um horário alternativo de provas, para que eles possam guardar o pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Uma festa religiosa, isso já chegou no Supremo, era um exame relevante, salvo melhor juízo, o Enem, no Yom Kippur. O Estado é obrigado, o poder público, a dar um outro dia para que aqueles aderentes não tenham que escolher entre o Yom Kippur e a prova? Por que uma prova nunca é marcada em dia de Natal? Alguém já fez prova de vestibular no dia 24 de dezembro? Mas e no Yom Kippur já aconteceu? Já aconteceu. O Estado é obrigado a acomodar o fenômeno religioso, e aí a gente percebe que são questões delicadas. Um líder religioso que tem no consumo da maconha um elemento integrante da sua ritualística, a importação da maconha para fins de ritos religiosos deve ser permitida pelo Estado? Política antidrogas e liberdade religiosa. Um tema que também não é novo, porque a Suprema Corte proibia no seu rol de produtos tóxicos a ayahuasca, mas permitiu que uma igreja de 2.000 aderentes, chamada União do Vegetal,
importasse aquela substância para fins religiosos. E a gente percebe que essa imbricação entre liberdade religiosa e Estado traz temas delicados, difíceis. É aquilo que a gente chama de hard cases. E aí eu me lembro da mesa anterior discutindo outro hard case, que é o hard case do momento, entre liberdade de expressão, liberdade de manifestação e atuação reguladora do poder público. É um tema difícil, não só aqui, no mundo inteiro. Esse é o debate da vez. E não tem super trunfo, não tem bala de prata, não tem solução fácil. É um tema difícil. E a complexidade da vida moderna está tornando os temas difíceis mais intricados, mais envolventes, mais delicados. Eu me lembro, Luíde, que numa oportunidade fui defender perante o Supremo Tribunal Federal, nessa militância de liberdade religiosa, que tenho a alegria e a honra de ter, a Associação de Ateus, que se insurgia contra o ensino religioso em escola pública. E dizia que o ensino religioso é muito próprio das escolas privadas, mas não do ambiente público, onde há uma pluralidade de alunos de todo tipo de religião. Qual religião vai ser ministrada? E se o aluno for aderente do candomblé, ele tem direito a ter aula de candomblé? Quem vai fornecer essa aula? Quem vai pagar esse professor? Eu vou ter concurso público para professor de candomblé? O Estado vai selecionar quem é uma pessoa que entende de candomblé para ensinar uma criança? E se ela for aderente do espiritismo, o Estado vai formar um professor especialista em espiritismo? Como é que eu concilio a pluralidade do ensino público, que é natural da sociedade, com o ensino religioso que a Constituição traz? Mas eu fiz esse parênteses, Edna, porque eu me lembro que quando eu fui fazer essa sustentação oral, e lá se vão alguns anos, eu levei uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, que é a Fundação de Estudos ligada ao Partido dos Trabalhadores. E a Fundação Perseu Abramo fez uma pergunta muito interessante, que você pode achar que é uma pergunta puramente eleitoral, mas ela fala muito mais do que as pessoas perguntaram. A pergunta foi o seguinte: em quem você jamais votaria para presidente da República? Aí tinha assim, dependente químico, tinha homossexual, tinha 1000 opções. E dentro das opções tinha um ateu. Tinha pessoas com AIDS, tinham pessoas com deficiência, tinha todo tipo de pergunta. E no fundo, a pesquisa procurava captar um pouco das idiosincrasias do brasileiro, né? Onde é que pega? O que o brasileiro não aceita? E o grupo mais rejeitado foi o ateu. O brasileiro até aceita um dependente químico, ele até aceita uma pessoa assim ou assado, mas a maior não aceitação é de um ateu. O que caminha muito na linha de uma tradição cristã, de que moralidade caminha junto com religiosidade, e que uma pessoa que não tem religiosidade não tem moral. Olha que pesquisa interessante, mas é uma pesquisa antiga, a essa altura ela deve ter mais de 10 anos. E o tempo passou, e eu escutei a fala da mesa anterior, e foi dito na mesa anterior que as religiões estão sob ataque. E eu já tenho escutado isso muitas vezes, e todo mundo que defende a liberdade religiosa, defende a liberdade de crer, a liberdade de descrer, a liberdade de ter a religião A, B, C ou D, livremente, sem preconceito, todas são iguais, não há juízo de valor. Aos olhos do poder público, tudo tem o mesmo peso e a mesma medida, o poder público é neutro no aspecto religioso, para que nós possamos escolher, sem influência de ninguém, livremente, o que eu quero fazer da minha religiosidade, da minha liberdade religiosa. E eu recentemente compartilhei com o Luíde e com outras pessoas que são
dedicadas no assunto, eu vi uma pesquisa de doutoramento, mandei para você, muito interessante, de uma jornalista que levantou no período de 20 anos de que forma os movimentos religiosos vinham sendo descritos pela grande imprensa. Então, ela escolheu 3, 4 jornais da grande mídia e começou a reparar a forma de tratamento, as expressões que eram utilizadas, algumas mais pejorativas do que outras, e ela chegou à conclusão que as denominações evangélicas mereciam um tratamento pejorativo pelos veículos da grande imprensa. É uma análise, é uma pesquisa de doutoramento de uma jornalista com base nos números que ela coletou. Eu não saberia dizer se ela ampliasse a amostragem, pegasse outros veículos, se esse resultado se manteria, mas é um resultado interessante. Por outro lado, nós sabemos que as religiões africanas, de matriz africana, são alvo, sim, de constante ataque, vilipêndio, invasão de locais de celebração e culto, naquilo que a gente chama de interseccionalidade, que é quando os preconceitos se sobrepõem. Eu sou mulher e eu sofro preconceito, mas se eu sou mulher negra, é um duplo preconceito. Se eu sou mulher negra trans, são 3 camadas de opressão que caminham sobre mim, e os números falam. Eu preciso 3 vezes mais de uma mulher para eleger do que um homem. Eu preciso de 300 mulheres candidatas para eleger uma e de 100 homens candidatos para eleger um. Isso fala alguma coisa. Agora, se essa mulher for negra, Edna, eu preciso de 10 vezes mais. Isso fala alguma coisa. E a gente precisa estar atento sobre isso. E por que eu estou falando desses assuntos? Porque nós encerramos um ciclo eleitoral muito polarizado. Nós escutamos frequentemente uma narrativa de que as religiões como um todo estão sob escrutínio, estão sob ataque. Se isso se comprovar empiricamente, seria uma mudança de uma tendência de 20 anos atrás, quando o brasileiro preferia um dependente químico a um ateu. Será que isso está virando e que agora a religiosidade é que está se convertendo num elemento pejorativo? E se a resposta for sim, nós precisamos perguntar, por quê? Em que momento o fator religioso está sendo percebido ou construído como um elemento de depreciação das pessoas? Nós precisamos entender sociologicamente o que está acontecendo. Ou será que o preconceito hoje, se eu fizesse a mesma pesquisa, será que o resultado seria o mesmo em quem você não vota para presidente da República? Será que a resposta hoje seria um ateu? Será que a percepção do brasileiro sobre a religiosidade está mudando? E o que está por trás disso? Eu ontem tive a oportunidade, e essas oportunidades de temporariamente passar em órgãos públicos, Edna, porque a gente passa e as instituições ficam, nos dá a oportunidade de ter uma relação e de receber informações de outros setores. E se tem uma agenda que sempre foi minha da liberdade religiosa, e uma outra agenda que sempre foi minha foi a questão de gênero. Me defino uma feminista militante, sempre fui com muito orgulho. E ontem eu recebi um projeto no qual eu tive a alegria de participar e de contribuir, que chama Monitora, com A maiúsculo. O que é o Monitora? É um projeto do Internet Lab, que é um laboratório respeitadíssimo de mapeamento da internet, com o coletivo Asmina, que é um coletivo de mulheres. E o Internet Lab monitorou candidatos e candidatas
nas eleições de 2022 com a seguinte pergunta: nossos candidatos e nossas candidatas são tratados iguais nas redes? Ou a violência política que existe aqui no mundo físico se projeta para o mundo digital? E, evidentemente, que, para surpresa de 0 pessoas, o relatório é dramático. E a gente já sabia, porque 70% das denúncias que as plataformas de redes sociais recebem de postagens violentas, 70% dessas denúncias são feitas por mulheres. E aí a gente já percebe que a violência é assimétrica na rede. E o que o mapeamento também mostrou é que os adjetivos usados para depreciar um homem candidato não são os mesmos adjetivos usados para depreciar uma mulher candidata. O homem, ele é atacado pelo que ele fez. Adjetivos comuns: bandido, corrupto, ladrão, canalha. E a mulher? Ela quase não é xingada de corrupta e de ladra. Não é comportamento. Os adjetivos dirigidos às mulheres é pelo que ela é: vagabunda, vaca, piranha, prostituta, e daí vai. Louca, descontrolada, histérica. Verdade, tem um capítulo só para o louca, histérica, descontrolada, TPM e coisas do gênero. E aí a gente percebe um tratamento muito assimétrico entre candidatos homens e candidatas mulheres, que nós precisamos refletir sobre isso. O ataque à pessoa e o ataque ao gestor. Mas sabe onde é que as mulheres estão unidas? E isso me impressionou. O Internet Lab, essa eleição foi interessante por isso também. E aí eu vou cair no assunto religioso do começo. Ele monitorou Michele e ele monitorou Janja, para saber se havia uma assimetria nos ataques a Janja e nos ataques a Michele. E, evidentemente, que o histérica, louca, descontrolada, puta, vagabunda, vadia, para as duas, linearmente, mas uma coisa também as uniu: o ataque religioso. E isso muito me impressionou. Existe um capítulo desse relatório em que Janja é associada ao candomblé, e aí vem todo um discurso de ódio ao candomblé. Vaca do candomblé, vaca macumbeira, prostituta do terreiro. Então, sempre um coletivo de depreciação de gênero com interseccionalidade da religião. E a outra é a puta evangélica, é a falsa crente, é a santa do pau oco, é a vagabunda da igreja. Então, você tem a união, a interseccionalidade do ódio de gênero com o ódio religioso. Terrível! E as duas, cada uma no seu espectro ideológico, cada uma no seu campo da disputa, mas ambas unidas numa violência muito forte. Muito forte. E aí eu retorno à pergunta original: o que está acontecendo? Que o fenômeno religioso está sendo instrumentalizado no discurso de ódio político. Ficou muito clara a utilização do fenômeno religioso para ataque pessoal e desconstrução de pessoas políticas, em especial as mulheres. E aí eu volto à pergunta: qual é o fenômeno sociológico que está acontecendo quando a gente fala as igrejas estão em ataque?
E a gente percebe que as duas mulheres, primeiras damas dos dois principais candidatos finalistas, ambas violentamente atacadas também por questões religiosas. Quando a gente olha esse fenômeno e a gente volta para a premissa original, a religiosidade está sob ataque? Será que isso nos diz alguma coisa? E o que está na base disso? Porque a liberdade religiosa pressupõe isso também. O discurso de ódio contra a católica, contra a evangélica, contra os aderentes do candomblé, é um discurso de ódio contra a religiosidade. Assim como o discurso de ódio contra os ateus também atinge a liberdade religiosa, porque eu sou livre para não crer em nada, para duvidar de tudo e para não aceitar nenhuma das crenças em disputa. E qual é o fenômeno que está por trás disso? E de que forma nós devemos atuar para conter esse movimento? Porque no limite, se as pessoas estão sendo atacadas em interseccionalidade pela religião que elas aderem, então a liberdade religiosa está em risco também. Conseguem perceber o perigo dessa ponta do iceberg? Ela é ruim, ela compromete a liberdade de crença. Em camadas e camadas. E aí a gente se pergunta, de que forma a gente luta pela liberdade religiosa? Porque quando a gente estuda direitos fundamentais, a gente percebe que a primeira conquista de direitos fundamentais foi a liberdade religiosa. E se ela estiver ruindo aqui, quais outras vão sobrar? Porque ela está na base. Eu queria muito ter dinheiro para conduzir essa pesquisa. Será que hoje, se a pergunta fosse feita em quem você não vota de jeito nenhum, ateu ia ganhar? Será? Ou será que esse discurso contra a religiosidade atinge ateu também? Ou será que eu vou ter que começar a fazer uma pergunta combinada? Eu não voto em mulher ateia. Será que é a mesma coisa de homem ateu? Será que as camadas se acumulam? Mulher negra do candomblé é a mesma coisa de que alguém do candomblé? Ou será que se for uma mulher negra é ainda mais rejeitada? Que combinação nós estamos gestando na nossa sociedade que está colocando em risco a liberdade religiosa e que vem reativando discursos de ódio religioso, que não era uma característica do Brasil. A gente sabe da luta das religiões de matriz africana. Isso é dado. Porque o racismo no Brasil é estrutural. Isso é um fato também. É o caldo cultural do Brasil, que a gente precisa lutar contra ele. Mas a pergunta que eu deixo, e venho me debatendo muito sobre isso, porque nunca imaginei que a minha paixão acadêmica, sempre disse isso a Luíde, que a liberdade religiosa, nunca imaginei que ela pudesse tangenciar tão fortemente a minha vida profissional, que sempre foi no direito eleitoral. Num primeiro momento, há uns 10 anos atrás, o tema da vez era abuso do poder religioso. Se os líderes religiosos podem se posicionar em favor desse ou daquele candidato, ou se eu posso limitar esse direito de manifestação política de uma pessoa porque ela é líder religiosa e que, portanto, ela tem uma ascendência espiritual. Esse era o tema da vez. Que o TSE já julgou e já disse que não existe essa figura. Não é porque uma pessoa é líder religiosa que ela perde o direito de apoiamento. Seria restringir um direito fundamental de participação política em razão da sua crença. É algo que a Constituição não tolera. Mas eu vejo o ascender de um outro problema. A entrada da religião no cenário político, será que está trazendo como efeito rebote, efeito colateral indesejado, uma ativação numa sociedade política muito polarizada, uma ativação do discurso de ódio religioso, capaz de colocar em risco a própria liberdade religiosa? E se é assim, será que a gente não tem que repensar a premissa
e tentar, de alguma forma, blindar o discurso político do discurso religioso, para que a polarização política não descambe em ódio de fé, que historicamente já nos trouxe tantas mortes, tantas guerras e tanto ódio? Essas eram... Não trago respostas, só trago perguntas, porque me impressiona os resultados que a gente recebe de mapeamento de rede, de análise de casuística, e acho que todo mundo, em alguma forma, presenciou um pouco isso nas eleições. Preocupa. A gente precisa ter a liberdade de crer livremente, de não ser hostilizada por isso. Nós precisamos que as religiões sejam todas elas protegidas, tuteladas, sem ódio. Mas não é esse cenário que a gente está vendo. E a pergunta é como conter esse fenômeno, que não é bom. Se a polarização política é meio que um fenômeno mundial, e os cientistas políticos colocam, inclusive, as mídias, as redes sociais, e aquilo que eles chamam de filter bubbles, de bolhas filtro, que você só ouve coisas com seu viés de confirmação, o cerceamento do contraditório, os algoritmos só te direcionam matéria que reforça aquilo que você já procura, que você já deseja. Então, as pessoas vão caminhando cada vez mais para a ponta. Muitos estudiosos entendem que essa é uma consequência dessa sociedade digital que a gente vive. Muitos entendem que essa é uma revolução industrial, uma nova revolução industrial. De que forma a gente blinda a religiosidade para não ser tragada para essa polarização? Para que a gente não tenha não só um acirramento político, mas um acirramento religioso, que é muito mais profundo e muito mais divisivo para uma sociedade. Essa é a reflexão que tem me consumido. Sou uma pessoa que defende, evidentemente, que cada caso é um caso e que os direitos fundamentais são analisados sempre em ponderação, né? Não existe direito absoluto. Não existe direito absoluto. Eu não sou livre para me fazer escrava. Eu não sou livre para pedir ao médico para me matar e fazer uma eutanásia. O direito à vida não é absoluto, a liberdade não é absoluta, a liberdade de manifestação também não é. Nós vivemos numa sociedade e os direitos fundamentais, eles precisam, a todo momento, serem harmonizados e conciliados. Como conciliar essa liberdade de manifestação, essa liberdade de expressão, essa liberdade de engajamento político dos movimentos religiosos, como preservar isso sem que a religiosidade seja tragada por divisismo político e ele não se converta numa divisão religiosa profunda na nossa sociedade, que é plural, e que historicamente é tolerante no campo da religião, mas que dá sinais de que o cenário pode mudar. Essas são as reflexões que eu gostaria de trazer. Não tem resposta, mas eu acho que é um problema que precisa estar na nossa agenda. Eu agradeço imensamente a atenção, a oportunidade de refletir, de pensar, de debater. Muito obrigada a todos e todas. Eu quero agradecer mais uma vez a ministra correndo com sua agenda, que eu sei que hoje ela está num dia bem complicado. Então, eu queria agradecer. Eu sei que muitos gostariam de fazer perguntas, mas... Dá tempo de uma. Então, vai ser difícil selecionar uma pergunta aí. O problema é chegar... Quem vai querer fazer uma pergunta para a ministra? Uma pergunta. Posso fazer? Doutora Cira, então. Não, pode, foi você o primeiro. Esse tema, ministra, do suposto abuso... Tá bom. Obrigado, ministra, prazer em revê-la. Esse tema do abuso do poder religioso, né, eu diria entre aspas, na sua perspectiva, a senhora está inserida lá no TSE, se
puder falar, a senhora acha que volta à tona ou não? Olha, sempre é possível que as demandas se repitam, né? As temáticas, elas vêm e vão. O tribunal já formou entendimento no sentido de que líderes religiosos não perdem o direito de participação política individualmente, né? A igreja, a entidade religiosa, a denominação religiosa não pode apoiar candidatos. Então, não pode subsidiar candidato, porque é uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica no Brasil não doa, não patrocina, não banca. Então, se a entidade religiosa fez um evento, custeou esse evento, pagou o som, pagou o cantor gospel, esse evento não pode se transformar, se transmudar num comício. Se isso acontecer, eu tenho financiamento irregular de um ato de campanha. Isso é abuso do poder econômico, não tem nada a ver com abuso do poder religioso. Agora, fora do local de celebração religiosa, um líder religioso pode fazer caminhada com o candidato, pode pedir apoio, ou seja, ele na pessoa física, na condição de cidadão, tem toda a possibilidade de apoiar. O candidato pode fazer um santinho ao lado do seu líder religioso, o candidato pode dizer, eu sou fulano do candomblé, eu sou fulano da igreja tal. Ele também pode, porque são elementos de associação, assim como o Paulinho é o Paulinho da Força, que é um sindicato, ou o fulano é o fulano do Corinthians. Então, essas associações, esses elementos de identificação são possíveis e são legítimos. Então, essa é a jurisprudência do TSE hoje, sobre a matéria, já há mais de um julgado nesse sentido, mas, evidentemente, que essa temática pode voltar, pode voltar. O que eu acho hoje, vejo uma perda de importância dessa temática e acho que o tema da vez é o tema da violência política associada com o fator religioso. Lembrando, e esse é um ponto que eu acabei não falando, mas queria falar, então vou aproveitar a pergunta para deixar registrado, que nós temos uma lei agora, né? Que é a Lei 14.197, que foi a lei que revogou a lei do Estado de Defesa, de Segurança Nacional, aquela vetusta lei do regime militar, que é a Lei de Defesa das Instituições Democráticas, e ela trouxe um crime, que é o crime de violência política. E lá está dito, é o crime de violência política previsto no artigo 359-P do Código Penal. Restringir, impedir ou dificultar, com emprego de violência física, sexual ou psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, essa é uma lei que foi aprovada no ano passado, é uma lei recente, mas que só reforça a preocupação do legislador com o fator religioso inserido no meio do contexto da violência política. Esse é um elemento que eu acho que merece a nossa atenção, para que a polarização política não descambe num sectarismo e num divisismo religioso. Obrigada, gente.